A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal Comunhão Diária com Deus, e trago a você a quinta lição da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema o fruto do Espírito, o eu crucificado. O texto áureo vai dizer assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Verdade prática. O fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Então essa lição será muito importante, porque a questão do fruto, a questão dos dons, do batismo, todos eles são importantíssimos. Porém, o crente, todo crente, mesmo sem ser batizado no Espírito Santo, mesmo sem receber leitura bíblica em classe, está em Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 26, que vai dizer assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. E o versículo 26 diz: Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Qual é o objetivo dessa lição? É demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E nos objetivos específicos é conceituar o fruto do Espírito, distinguir, relacionar o fruto do Espírito e dons espirituais, e no terceiro, conscientizar que o Espírito se opõe à carne. A nossa introdução vai dizer assim: o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifesta no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar, na convivência com os descrentes, nos trabalhos e na sociedade. Ou seja, o fruto do Espírito vai aparecer em todos os momentos da nossa vida. Em todo momento nós estaremos desenvolvendo este fruto, e isto é fundamental para cada um de nós. Então eu e você, aonde estivermos na igreja ou não, precisamos estar vivendo esse fruto do Espírito. O fruto do Espírito na vida do crente: definição, andar em Espírito, e o fruto no singular. O crente em Jesus é alguém que vive sob os domínios do Espírito. Ele é liberto da lei dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito é a expressão do Espírito na vida do crente. Ou seja, o Espírito Santo vai conceder a cada um de nós que nós consigamos viver a grandeza da vida espiritual, demonstrando no dia a dia aquilo que ele veio realizar nas nossas vidas. Então o fruto é primordial, é fundamental nas nossas vidas. Qual é a definição? Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Ele surge gradativamente dentro de nós. Então, o fruto do Espírito é o quê? É o resultado natural de um processo que o crente vai amadurecendo. Enquanto ele vai amadurecendo na vida cristã, ele vai então conseguindo demonstrar esta sua intimidade com Deus por meio do fruto do Espírito. E isso está relacionado também à vida dos demais que estão à sua volta. Então a definição é: o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e é a consequência de um processo natural do crescimento espiritual. Quem cresce espiritual, é impossível que cresça sem estar vivenciando o fruto do Espírito. O fruto no singular. Por que não os frutos? Nós veremos. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne com o fruto do Espírito, no singular, quando era para esperar frutos. O missionário Eurico Bernstein explica esse singular ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida é o amor. Ou seja, o fruto principal é o amor. É o amor com as suas virtudes,
que falaremos logo a seguir. As virtudes desse fruto é o amor. As virtudes desse fruto é a consequência de uma vida com Deus. Então, o fruto, no singular, é algo especial, é algo que vai vir e vai acontecer junto com a expressão máxima da fé cristã, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é lindo, é maravilhoso, e ele nos dá essa condição de nós vivermos esta experiência com o Senhor. Por meio, então, do amor, é que vai aparecer as demais virtudes desse fruto, que vamos viver todos os dias, precisamos estar demonstrando todos os dias na nossa vida. A forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Deus é amor, Cristo é amor, Espírito Santo é amor. Então, por meio do amor, Cristo, ele vai vir até nós. E ele vindo até nós, nós viveremos o fervor dessa vida espiritual. O que é andar em espírito? Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Andar em espírito é uma expressão que indica corretamente viver em humildade, submissão e santidade. Andar não é simplesmente caminhar, não é dar passos, mas é viver. No nosso caso em especial, andar aqui é viver o que se prega. Andar, viver o que se prega, e não algo ao contrário. Eu falo no altar, mas não demonstro no dia a dia. Logo, esse meu discurso está vazio. Essa minha fala está vazia. Então eu devo demonstrar no dia a dia. Andar é andar em testemunho de vida diante das demais pessoas, diante daqueles que se apresentam como servos de Deus ou não. Demonstramos por meio da nossa vida que temos uma vida equilibrada e uma vida na presença do Senhor. No nosso segundo tópico, vamos falar sobre a diferença e a relação entre o fruto e os dons do Espírito. Diferença, os dons na igreja, é o que vamos tratar agora. Os dons espirituais e o fruto do Espírito têm sua origem numa mesma fonte, e ambos glorificam a Cristo, mas se trata de coisas distintas. Ou seja, dom é para que cada um desenvolva a obra. Cada um pode receber um dom e não receber o outro. Mas a questão do fruto, não. Todos devem desenvolver todas as virtudes do fruto, que é o amor. Todos devemos desenvolver, sem exceção. Não é para esse e não para aquele. É para todas as pessoas. Então, qual é a diferença? A diferença... O que há então em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem. A primeira é a maior modalidade do fruto do Espírito, é o amor. E as demais modalidades ou virtudes, como eu tenho colocado, são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito, ao comparar o fruto com os dons do Espírito. Ou seja, os dons cessarão. Os dons têm prazos para encerrar a sua participação. Ou seja, os dons acompanham a igreja até o arrebatamento. Os frutos seguem a igreja. Pelos frutos se conhece se de fato a pessoa é produtiva para Deus ou não. Então é muito importante que nós produzamos o fruto do Espírito, sabendo que o amor é maior do que tudo que existe. O amor é maior do que o chamado ministerial, o amor é maior do que os dons, o amor é maior do que um cargo na igreja, o amor é maior do que uma empresa, o amor é maior do que tudo. Se nós tivermos o amor, nós conseguiremos desenvolver as demais, senão ficará muito difícil. Então precisamos demonstrar o amor de Deus por meio do fruto do Espírito para as demais pessoas. Os dons na igreja. Convém relembrar que os dons são importantes. Isso não significa que devemos desprezá-los. Não. O dom ele é muito importante para a igreja, para a manutenção, para o trabalho. O dom é muito importante. Isso não significa que devemos desprezá-los.
é a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Todos devem buscar os dons espirituais, que busquemos os melhores dons. Não desprezeis a profecia. Podemos buscar os dons? Podemos e devemos, mas não podemos esquecer do fruto do Espírito, que é o amor. Não adianta eu falar em línguas, profetizar, ministrar, pregar, ensinar, fazer tudo isso se eu não tiver o amor. Paulo vai dizer que eu vou ser como um sino que só faz barulho. Soa e tine, mas ele é oco, ele não tem conteúdo. Então, quando você deparar com alguém que faz muita coisa, mas ele não tem conteúdo, ele está como um sino, ele só faz barulho, ele só produz barulho. E os dons não pode ser também algo que a gente só vai produzir barulho, não, mas tem que ser algo que glorifique a Deus, edifique a igreja. Porém, os dons, repito, irão cessar, enquanto os frutos não. Por mais excelente que a profecia seja, que o ser batizado seja para nós, mas terá o seu fim, enquanto o fruto vai seguir toda a nossa vida cristã, correto? No terceiro tópico vai dizer, o Espírito se opõe à carne. Diz assim, o que levou o apóstolo ao assunto foi o contexto das igrejas da Galácia. O abuso da liberdade cristã é antimonia de um lado e o legalismo de o outro. Estavam dando ocasião à carne, levando a falta de amor à desunião. Um buscando ser melhor do que o outro. Sabe quando essas coisinhas acontecem na igreja? Um querendo ser maior e melhor do que o outro. Aí alguém fica triste, abandona a fé, abandona a convicção cristã por causa disso. Então tenhamos o cuidado, meus amados, para que nós não sejamos desta forma. O que é legalismo? Há um acentuado contraste entre estar na carne e andar no Espírito. O apóstolo mostra para ser legalista, viver de acordo com a lei. Ou seja, é legal, então eu vou fazer. Se a lei não me condena, eu faço. Por exemplo, a lei condena alguém se fumar? Não. A lei condena se alguém, por exemplo, tiver uma relação extraconjugal? Já condenou anos atrás, décadas atrás, hoje já não mais. E só por isso faremos? A lei condena se alguém falar mal do outro? Não, não condena. Pode ser até, em alguns casos extremos, até abrir processo, mas não vai trazer condenação de imediata. Então não é porque é legal que eu devo fazer. Então eu tenho que ter esse cuidado, eu tenho que partir deste princípio que nem tudo que é legal para o cristão deve ser feito, deve ser aceito. Porque o cristão precisa testemunhar o chamado de Cristo na sua vida. Então o apóstolo mostra que para ser legalista e viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Então, não que o Espírito se oponha à lei, não é isso. Porque a lei vai direcionar tudo que está voltado para esta vida, enquanto o Espírito Santo nos trabalha para a vida eterna. Você quer ficar nesta vida ou você quer a vida eterna? Você vai escolher onde você quer ficar. Para isso você vai demonstrar no dia a dia em que momento você está se preparando para estar com o Senhor, para encontrar-se com o teu Senhor. Sendo um legalista, vivendo de acordo com a lei, de acordo com a carne, ou sendo obediente ao Espírito Santo. Pense nisso. A carne e o Espírito. A palavra grega sars, carne, tem muito significado na Bíblia, principalmente nos escritos paulinos. Pode significar fraqueza física, o corpo, o ser humano, o pecado, os desejos pecaminosos. O contexto determina o significado dela. No contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Então, tudo que é carne, tudo que é voltado para a carne, são todos os impulsos, todo esse sistema mundano nos leva à carne, nos leva a ter a atitude de pessoas carnais e não de pessoas espirituais. Todo contexto que está aí no mundo é um contexto carnal, não é um contexto de alguém que é espiritual. Então a carne, ela vai se opor ao Espírito Santo, e o Espírito Santo, é claro, vai combater a carne, porque sabe que se a carne entrar na igreja, dominar a igreja logo está fadada ao fracasso, está fadada à derrota, a uma grande derrota. Por isso que nós temos que ter esse cuidado. Por isso que o Espírito
por meio do fruto do Espírito, que é o amor, ele vai soprar em nós, ele vai permitir que o pneuma, que o seu sopro que vem dele, na verdade o roá é o sopro de Deus, representa o Espírito de Deus, o pneuma, o Espírito que nós temos, mas o Senhor vai soprar o seu ruar, o ruar de Deus, o Espírito de Deus vai ser soprado em nosso espírito e nós ganharemos vida. Não uma vida fracassada, derrotada, mas uma vida cristã vitoriosa em Cristo Jesus. Então, há essa guerra constante. Agora, vale ressaltar que o Espírito Santo não precisa lutar contra a nossa carne. Quem deve lutar contra a nossa própria carne é o nosso espírito. E aquele que você alimentar é o que vai sobressair na sua vida. Está entendendo? Pega aí, pega essa informação aí. Quem você alimentar é que vai sobreviver nessa grande batalha. Os vícios. O apóstolo apresenta uma lista com 15 vícios que ele chama de obras da carne. Outras listas aparecem em outras epístolas paulinas. Paulo pretende ser exaustivo. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Podemos classificar esses vícios em 3 categorias: sexo ilícito, prostituição, impureza, lascívia, pecados de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria, pecados de ordem social, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Especificamente sobre o fruto do Espírito, sobre o amor, sobre as virtudes do fruto do Espírito, eu já tenho o vídeo que já está aí no nosso canal do YouTube. Sobre as obras da carne também colocaremos um vídeo especial falando sobre as obras da carne, para que você consiga dissecar melhor, entender melhor o que está sendo falado. Então, queridos, as obras da carne estão aí, são 15 situações que podem nos levar a se afastar de Deus de forma terrível. Mas tenha fé. Vamos viver a nossa vida cristã vitoriosa em Cristo Jesus. A nossa conclusão vai dizer: cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva de dentro para fora, para verificar suas inclinações, se são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina a sua alma. Jesus disse que o homem fala aquilo que o seu coração está cheio. Ou seja, do coração do homem vai ser aquilo que ele vai estar verbalizando. Se você tem Deus, você vai falar de Deus. Se você tem Jesus, você vai falar de Jesus. Se você tem o Espírito Santo, você vai falar do Espírito Santo. E se você não tem nada de Deus na tua vida, tu vai falar daquilo que você vive. Olha o perigo aí. Olha o perigo, olha o grande perigo. Então tenhamos o cuidado. O pensamento de cada ser humano norteia o seu comportamento. Se eu penso, eu vou agir por aquilo que eu penso. Se eu penso coisas boas, agirei pelas coisas boas que eu penso. Se eu penso coisas mais, agirei pelas coisas mais, que vai estar dando meu norte, dando a direção para a minha vida. Pense nisso, tá, meu querido e minha querida irmã? Então, olha, se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida e paz. Uma pergunta que eu faço a você ao final desta lição. A sua mente é carnal ou espiritual? Você é carnal ou você é espiritual? Você que vai dizer para você mesmo. Não estou aqui para lhe julgar ou até mesmo lhe condenar, mas simplesmente para lhe fazer essa pergunta. Você é carnal ou espiritual? Você tem o prazer de estar na casa de Deus, servindo a Deus ou não? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Que essa lição 5 seja uma lição abençoada para mim e para você. E que o nosso eu seja crucificado para que nós possamos demonstrar no nosso dia a dia esse fruto do Espírito que é maravilhoso. E lembrando aqui rapidamente, lembrando aos irmãos rapidamente, que eu sei que os irmãos já têm isso aí de cor e salteado, mas é melhor ler para não errarmos. O fruto do Espírito é, primeiro, amor, e depois vem as virtudes: alegria ou gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isso faz parte da vida cristã vitoriosa. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro, do seu canal
Comunhão Diária com Deus. Espero que essa aula de hoje, esse estudo de hoje tenha te abençoado, tenha te aberto a visão de alguma forma e você sendo abençoado, compartilhe com mais alguém. E não esqueça de dar o seu joinha e eu vou deixar na descrição os links dos nossos vídeos aí, do fruto do Espírito e também falando sobre as obras da carne, também lançaremos junto com a lição e vai ser uma benção. Que Deus te abençoe e vamos juntos levando a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe sempre e que você possa crescer na presença do Senhor Jesus. E não se esqueça de deixar o seu comentário também, para que outras pessoas sejam edificados por meio de sua vida em Cristo Jesus. Deus abençoe, um abraço, até o nosso próximo vídeo. Lembrando, estamos com lives diárias, todos os dias, às 23h15, adorando a Deus, falando das grandezas do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, um abraço, até a próxima.